Insaturada. Como o próprio nome já diz, ó, esse tá? É porque não está saturada. Se saturada é quando a quantidade de soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade, a insaturada é o inverso. Inverso no sentido de que não vai ser igual, vai ser uma quantidade menor. Consequentemente, não vai formar também precipitado, ou seja, no final eu não vou ter parte sem estar dissolvida. Seria a mesma coisa de que, se eu sei que a 20 graus Celsius é possível dissolver 36 gramas de NaCl, e eu coloco apenas 20 gramas de NaCl nessas 100 gramas de água, consequentemente, o que vai acontecer? Vai dissolver e não vai formar precipitado nenhum, porque a quantidade que eu coloquei de soluto foi menor do que a quantidade do coeficiente de solubilidade. Isso é muito comum cair aí nas minhas provas, tá? E também algum outro vestibular pode cobrar algo relacionado a isso, mas não assim de forma tão simples, vai ser de uma forma muito mais contextualizada, claro. Então, vamos ver aqui uma diferença ali de saturado é diferente de concentrado. Saturado está relacionado à quantidade máxima que solvente pode dissolver um soluto. Solução saturada pode ser concentrada ou pode ser diluída. Insaturada é diferente de estar diluído. Insaturado não atingiu ainda o máximo, ela ainda está numa quantidade mínima ali. Já a solução insaturada pode ser concentrada também ou diluída, vai depender do que você estiver fazendo ali no momento. Por exemplo, a 20 graus Celsius, a quantidade máxima de sal de cozinha, como eu havia falado, que se dissolve em 100 gramas de água, é 36 gramas. Logo, dizendo que o coeficiente de solubilidade de NaCl é 36 gramas de NaCl barra 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, esteja atento a esse exemplo, pois ele será usado em todo o nosso texto aqui. Soluções. Sabendo esses conceitos, você pode definir as outras soluções, tá? Soluções insaturadas ou não saturadas são aquelas em que a quantidade de soluto dissolvido ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade, e isso será possível. Isso significa que se quisermos dissolver um mais soluto, isso sim será possível. Por exemplo, se dissolvermos apenas 15 gramas de sal em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, teremos uma solução insaturada, pois ainda faltam 21 gramas para atingir a quantidade máxima de soluto a ser dissolvido nessas condições. Ali nós temos o exemplo da solução insaturada. Você vai perceber aqui, ó. Se 100 gramas de água pode dissolver 36 gramas de sal, se eu colocar apenas 15 gramas de sal, o que vai acontecer? Eu vou ter uma solução insaturada, porque a quantidade que eu coloquei é menor do que a quantidade que ela suporta. Solução saturada são aquelas que atingiram exatamente o coeficiente de solubilidade, é igual. E se misturarmos, então, 50 gramas de sal em 100 gramas de água, veremos que os 36 gramas irão se dissolver. E o restante, 14 gramas, irá precipitar, formando corpo de fundo. Nesse caso, teríamos uma solução saturada com corpo de fundo. Porém, se quisermos apenas a solução saturada, basta realizar uma filtração simples para separar o precipitado da solução saturada. Senhora, não entendi. Você disse que era a mesma quantidade, mas ele está dizendo 50 gramas. É a quantidade dissolvida, gente. Lembra lá que eu disse para vocês que quando é a solução saturada, geralmente vai formar corpo de fundo, que é o precipitado? Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho ali 36 gramas de NaCl e coloco em 100 gramas de água. Formei uma solução saturada. Beleza. Agora, se eu colocar 50 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, o que vai acontecer? Somente 36 gramas vão ser dissolvidos. O restante não vai ser dissolvido, que são os 14 gramas. Então, ela irá ficar lá insolúvel, então vai se transformar em um precipitado. É isso que é uma solução saturada com corpo de fundo. Okay? Agora, soluções supersaturadas. Como o nome já diz, super, possuem mais soluto dissolvido do que seria possível em condições normais. Por exemplo, se pegarmos a solução saturada com corpo de fundo anterior,
que possui 36 gramas de sal dissolvido e 14 gramas no corpo de fundo, e a aquecermos, o que vai acontecer com os 14 gramas restantes? Consequentemente, elas vão se dissolver, se você colocar em uma alta temperatura. Isso acontece porque, com o aumento da temperatura, o coeficiente de solubilidade na maioria dos casos, também aumenta. A quantidade máxima de soluto a ser dissolvida vai aumentar. Posteriormente, deixamos essa solução em repouso para que volte à temperatura inicial, e que era 20 graus Celsius. Ao fazermos isso, os 50 gramas continuam dissolvidos na água. Desse modo, haverá mais soluto dissolvido, ou seja, 50 gramas, do que deveria ter, que era os 36, que era a quantidade máxima anteriormente, naquela temperatura e pressão. É, portanto, um caso de solução supersaturada, quando a quantidade de soluto dissolvida é maior do que o coeficiente de solubilidade. Então, grave esses 3 tipos de solução: saturada, insaturada, supersaturada. Claro que, para eu representar isso, eu posso utilizar gráficos também, tá, gente? É muito comum aparecer isso para você. Um gráfico representando essas soluções, tá? Ainda com relação ao exemplo anterior, da supersaturada, esse tipo de solução é muito instável. Se a gente agitar ou adicionar a ela um pequeno cristal de NaCl, ocorrerá uma precipitação dos 14 gramas de sal. Todo o restante que tinha ali vai acabar se tornando insolúvel. Então, elas são soluções muito instáveis. O que vai acontecer? Nós vamos dizer ali, que nós já vimos, o conceito das 3 soluções: saturada, insaturada, supersaturada. Agora nós vamos ver aqui 2 exemplos simples de questões relacionadas a isso. Questão número 1 da UFRN diz o seguinte: o cloreto de sódio e NaCl em solução aquosa, que é uma solução com água, tem múltiplas aplicações, como por exemplo o soro fisiológico, que consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio e NaCl a 0,092% massa por volume, e os pontos 1, 2 e 3 do gráfico abaixo representam respectivamente soluções. Ele quer saber ali a posição ali no gráfico do 1 está em cima, literalmente, da linha. Não é isso? Vamos analisar aqui. Olha só, analisa aqui, ó. Opa. Fazer isso aqui melhor, né? Sim. Analisa que o 1. O 1 ali está literalmente em cima da linha. Então, está igual à quantidade máxima de NaCl que pode ser dissolvida em água. Isso significa que a solução 1 seria saturada, supersaturada ou insaturada. Se for igual a quantidade de soluto dissolvido foi igual ao coeficiente de solubilidade, isso indica que é que tipo de solução, gente? Solução saturada. Então, você já pode eliminar C, já pode eliminar D, e você vai ficar com a A ou a B. Agora aqui, a solução 2 está muito abaixo da linha, que é o limite máximo. Se está abaixo, significa que foi utilizada uma quantidade menor do que ela suporta, do que ela consegue dissolver. Se for uma quantidade menor que o coeficiente de solubilidade, como esquerda aqui, significa que é uma solução insaturada ou supersaturada. Insaturada. Então, eu já sei ali que a opção vai ser a letra A. Saturada, insaturada. Vamos ver se a última realmente é supersaturada? Olha só, o 3 está acima da linha. Consequentemente, a quantidade foi maior do que o coeficiente de solubilidade, foi 40 ali, sendo que a quantidade máxima é 30, que ele suporta. Então, é realmente uma solução supersaturada. Professora, mas lá está 3, 1, 2. Aqui no gráfico está 3, 1, 2, mas a tua questão pediu na ordem 1, 2 e 3, tá? É uma questão meio de pegadinha aí, que acaba você querendo ir na 3, 1, 2 e marcar errado. Agora vamos para a próxima questão, que é uma questão simples, que toda solução vai ter soluto e solvente. Soluto é aquele que geralmente está em sua menor quantidade
E solvente, geralmente, é aquele que está em maior quantidade. Pensando nisso, a questão diz: o bronze é uma liga que pode ser vista como uma solução sólida de aproximadamente 88% de cobre, misturada a 12% de estanho. Qual é o soluto e qual é o solvente no bronze? Tempo? Vamos lá. Isso significa que se... Deixa eu escrever digitado mesmo, que acho que é melhor, né? Soluto, geralmente é em menor quantidade. Solvente, geralmente é em maior, QTD é a quantidade. Então, quem é ali o soluto, quem é o solvente? Vamos lá? O cobre está 88%, então ele está acima do que 12%. Então, quem é que vai ser o nosso solvente? Vai ser ali o cobre, ok? Quem vai ser o nosso soluto? O último que sobrou, o estanque, está só com 12%, ok? Então, nós vimos aí uma questão simples sobre solução, só para você classificar quem é o soluto e quem é o solvente na prática. E ali no gráfico anterior era para classificar os 3 tipos de solução baseado na orientação do gráfico. Nos próximos slides nós vamos ver outros assuntos relacionados às soluções, nos próximos vídeos, tá? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com o seu amigo que precisa entender isso antes da prova, antes do vestibular dele, para que ele possa também entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, catalise sua vida.